E vamos então falar finalmente dos nossos 3 últimos presidentes da experiência democrática brasileira ou República Liberal Populista. Já falamos de Dutra, já falamos de Vargas, já falamos da confusão que foi ali entre o suicídio de Vargas e a subida ao poder, a posse de JK, e agora vamos então conversar sobre os 3 Js. Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. J. Ótimo para você confundir em prova. Não, não é. Presta atenção que é simples. Vamos lá então, olha só. JK assumiu o poder então ali em 1956. E aí, é óbvio, não foi tão simples assim. JK ainda teve que lidar com 2 aquarteladas, uma em Aragarça e outra em Jacareacanga. Mas que ele, JK, de uma forma bem hábil, vai sufocar na boa, anistiar os revoltosos e seguir o fluxo, bola pra frente e vamos governar. Agora, o que aparece muito para você em prova quando eu falo do JK? Simples. É muito comum que a gente cobre, certo? Que o vestibular cobre, que o seu professor cobre, a ideia de você comparar. Comparar o quê? Comparar a política econômica do JK com a política econômica do Vargas de 51 a 54. E aí, vamos lá, presta atenção nisso aqui. A gente viu lá no vídeo do Dutra e do Vargas, e se você não viu, vai lá dar uma olhada, vai valer a pena, que a lógica do Vargas era uma política ali muito pautada no nacionalismo, muito ali na campanha do petróleo é nosso, da Petrobras, aquele papo todo. Pois bem, não é que o JK não vá ter uma política nacionalista, mas é que a lógica do JK segue um processo de nacional desenvolvimentismo, muito baseado no seu grande slogan do governo, no seu grande plano de governo, o chamado Plano de Metas, que basicamente é o seguinte: o JK defende a ideia de que ele vai fazer o Brasil crescer 50 anos em 5 de governo. E aí, obviamente, que para fazer isso, o que eu preciso ter? Capital estrangeiro, empréstimo. Então, na verdade, o JK ele vai pegar uma série de empréstimos, certo? Isso vai cobrar um preço daqui a pouco, e ao mesmo tempo vai abrir o capital, vai abrir o Brasil para as multinacionais, principalmente em bens de consumo duráveis, principalmente empresas automobilísticas, na qual o JK vai fornecer, por exemplo, isenção fiscal, terreno aplainado, aquele papo todo. Isso não quer dizer, no entanto, que você não vai ter investimentos nacionais, tá? Eu vou ter um alto investimento em carvão, petróleo, energia elétrica. O JK vai construir, por exemplo, a hidrelétrica de Três Marias. JK vai construir Furnas, certo? Eu não estou dizendo que o JK não vai investir em capital nacional. Mas quando você compara JK e Vargas, o que você tem é, em Vargas, um favorecimento ao capital nacional interno, e JK, uma ideia de que o desenvolvimento nacional ele passa também pela entrada das multinacionais, do capital externo. O Brasil vai crescer nesse período, certo? A sua produção industrial vai aumentar 80%, a sua renda vai aumentar 3 vezes. Óbvio, isso também não quer dizer muita coisa, porque a sua desigualdade vai aumentar, a sua inflação vai aumentar, a sua dívida externa vai aumentar. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho como é que o JK vai lidar com essas coisas. Só que ao mesmo tempo que eu tenho essa euforia, certo? Essa questão econômica, por exemplo, eu vou sair construindo rodovia para os carros andarem, eu vou construir ferrovias, eu vou ter, por exemplo, a Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, para trabalhar a questão ali da integração econômica do Nordeste ao Centro-Sul. Eu vou ter ali, nesse processo todo do JK, a sua menina dos olhos. E aí, qual é a grande menina dos olhos do JK? A nova capital. Sim, encomendando um projeto a Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, JK, então, vai inaugurar Brasília, a nova capital do Brasil, certo? Ali no Centro-Oeste. E aí, vamos entender por que isso é importante. Primeiro que vai surgir no Rio de Janeiro, nesse momento, um novo estado, o estado da Guanabara. Mas a questão da prova, que muitas vezes o seu professor vai te perguntar, ou a prova do vestibular vai te perguntar, é entender por que construir uma nova capital. E aí, na verdade, você tem uma das coisas mais legais da história, para mim, Felipe, que é a ideia de você identificar na história aquilo que é dito e aquilo que não é dito, mas também é real. Do que eu estou dizendo? Vamos lá. Quando você pergunta para JK os motivos que levaram à criação de uma nova capital, ou seja, por que construir Brasília, JK vai te dar 2 razões. Primeira razão,
defesa. Sim, eu vou tirar a capital do litoral, vou levá-la para o interior do Brasil e aí, desta forma, eu vou protegê-la de possíveis ataques externos. Tudo bem, tem lógica, certo? Segunda coisa que o JK vai te dizer: estou levando a capital para o meio do Brasil. E aí, desta forma, eu consigo uma integração em relação a todas as regiões, a partir da ideia que elas vão desembocar, elas vão rumar em direção a uma capital no centro do Brasil, certo? No centro do país. Então essa é a ideia básica daquilo que o JK vai te dizer, das razões que levaram o JK a resolver criar a ideia de Brasília. O que ele não te conta? O que faltou ele te dizer nessa informação? Lembra que em 54, quando você teve o suicídio de Vargas, o que foi o pandemônio do Rio de Janeiro? Você frustrou o golpe que era para ter acontecido em 54. Lembra disso? Aquela ideia, aquela questão geral, Vargas se suicidou, pai dos pobres, inimigos de Vargas, meu inimigo. Ou seja, aquela convulsão social. E aí, vamos combinar? E aí, sem ninguém ficar chateado comigo. Em 1960, certo? Lá na década de 60, o que é Brasília? Brasília está no meio do nada, certo? Lá no centro-oeste brasileiro. Então levar a capital para lá, em grande aspecto, fazia com que você diminuísse a convulsão social e política contra qualquer medida impopular do governo. E é óbvio que esta razão ele esqueceu de te contar, certo? E aí então você tem essa ideia de Brasília. Mas lembra que eu te falei que esse crescimento econômico do JK, ele vem acompanhado ali de uma alta inflacionária, certo? Mas é interessante que é difícil a gente ver alguém falar mal de JK. Por quê? Porque JK carrega com ele também a ideia ali da síndrome do novo. Uma fase ali brasileira de grande euforia social. Por exemplo, é no governo JK que o Brasil vai apagar o seu dia mais triste da história. E aí, não sabe qual é o dia mais triste da história? Vou te contar. É quando o Brasil perde a Copa de 1950 no Maracanã, recém-inaugurado para a Copa. Lembra que em 58 o Brasil finalmente é campeão do mundo na Suécia, certo? Então você tem essa ideia. Você tem o surgimento de um novo ritmo musical que vai contagiar o mundo, a tal da Bossa Nova. Não é à toa que o JK é conhecido como presidente Bossa Nova. E aí você tem uma medida que é genial do JK. Não, é genial mesmo. Por quê? O que o JK faz no final do mandato dele? Ele rompe com a FMI. Sim, porque olha só, a gente deve para o FMI, beleza? Então, obviamente, o FMI estava cobrando uma série de medidas austeras para que a gente pagasse a dívida. O que o JK malandramente faz? Rompe com a FMI. E aí, vamos lá, é possível você ficar rompido com a FMI? Não, a gente sabe que não. E o JK também sabe. Mas o que ele fez? Para o senso comum, para a população, ele é o cara que foi capaz de encarar o FMI pela questão do bem nacional. Agora, o que ele fez na verdade? Jogou a conta para quem vem depois. E aí, senhor, senhora, senhorita, nós, quem vem depois? E agora, senta, que essa parte da história é extremamente interessante. Vamos lá. O PSD trazia como candidato Henrique Teixeira Lott e tinha feito uma coligação com o PTB, e o PTB trazia então a figura de João Goulart para vice-presidente. Só que a UDN, ela saca da manga um político novo, de ascensão meteórica, um tal de Jânio Quadros. Um cara meio esquisito ali, que tinha como símbolo uma vassoura, como lema, varre, varre, vassourinha, que veio com força criticando as questões econômicas da inflação de JK, beleza? Um cara que sabia usar a sua imagem como ninguém, que simulava caspa para se aproximar da população, que desmaiava em comícios, que no meio ali do seu discurso abria o paletó, puxava um pão com mortadela e dizia assim: gente, desculpa, é o meu almoço. Um cara que conseguiu ser eleito com 5,5 milhões de votos na eleição de 60. E olha só, a maior eleição, certo? O maior número de votos que um candidato à presidência tinha recebido até então. Só que nós temos um problema. Nessa época você podia votar separado. Então a UDN elegeu Jânio Quadros como presidente, mas quem foi eleito como vice-presidente foi João Goulart. O que então fez a gente ter a dupla Jan-Jan, certo? Então tivemos
JK, Jânio Quadros presidente, João Goulart vice. E aí, vamos lá, palmas, a UDN está em festa, finalmente a UDN teve o seu presidente eleito. A UDN conseguiu um presidente do Brasil, certo? Mais ou menos. Porque olha só, quando o Jânio Quadros assume, qual o grande problema? Primeiro, ele vai ser obrigado a fazer uma política extremamente austera por conta da dívida deixada pelo JK. Isso vai mexer com o corte de salários, por exemplo. Isso vai mexer, por exemplo, com a necessidade de cortar subsídios do trigo e do petróleo, certo? Então, economicamente, isso vai ser um grande problema no governo Jânio Quadros. Ele vai ter que ter uma política ali de arroxo para segurar a crise, para segurar a dívida deixada pelo governo anterior. Mas dá para piorar? Dá. Porque, além disso, internamente, Jânio Quadros é caracterizado por uma série de políticas um pouco esquisitas para a época. Por exemplo, Jânio Quadros tinha mania de não fazer grandes reuniões. Ele, quando queria dar um recado para algum ministro, etc., ele mandava bilhete, a chamada política dos bilhetinhos. Jânio Quadros, por exemplo, proibiu biquíni na televisão. Jânio Quadros proibiu a briga de galo, a rinha de galo. Ou seja, medidas que, teoricamente, é óbvio, tem seu aspecto positivo, certo? A ideia de você proibir a ideia da briga de galo, por exemplo. Na década de 60, 61, essa ideia de proibir biquíni, muito visto como uma lógica muito moralista por conta do presidente, isso vai ter, obviamente, alguma oposição popular, que vai enxergar as medidas presidenciais algo que não dizem respeito ao presidente, se preocupar com biquíni ou briga de galo. E muito menos a ideia de você ficar ali preocupando em mandar bilhete ao invés de fazer reunião. Mas se isso é ruim, dá para ficar pior. Por quê? Na década de 50, eu tinha tido lá na Indonésia uma coisinha chamada Conferência de Bandung. E a Conferência de Bandung, ela definia pra gente aqui basicamente 3 ideias interessantes. Primeiro, a ideia de uma autodeterminação dos povos. Segundo, a ideia de uma tentativa de criar projetos que superassem ali os problemas deixados pela Europa no período do imperialismo. O Congresso de Bandung é o grande marco da descolonização afroasiática. E o terceiro elemento, a ideia da criação de um bloco não alinhado na Guerra Fria, o chamado Terceiro Mundo. E aí, esse vai ser um problema. Jânio Quadros resolve então fazer uma política externa, conhecida como política externa independente. E aí esta política externa independente do Jânio Quadros vai ter 3 medidas um pouco complicadas para a gente nesse momento. A primeira, Jânio Quadros vai reatar com a União Soviética. Lembra que o Dutra tinha rompido relações diplomáticas. A segunda, Jânio Quadros vai condecorar com a Ordem do Cruzeiro do Sul, certo? A maior comenda que um brasileiro pode receber, um argentino chamado Ernesto Guevara, mais conhecido como Che Guevara. E olha só, eu estou em 61, ou seja, eu estou ali no processo da Revolução Cubana, que embora em 59 não tenha ainda se caracterizado por uma revolta alinhada à União Soviética, em 61 Fidel já está ali dando suas primeiras impressões da necessidade de se alinhar ao bloco socialista, muito por conta da reação norte-americana à Revolução Cubana. E aí, se você não tem ideia do que eu estou dizendo, dá uma olhada aí no canal, no vídeo de Revolução Cubana, que você vai entender exatamente isso. E aí você está pegando então Che Guevara, enxergado então como um líder da Revolução Socialista Cubana, certo? Sendo condecorado pelo presidente. E dá para ficar melhor. Ele vai enviar o vice-presidente, João Goulart, para a China, que nessa época é governada por Mao Tse-tung, Revolução Chinesa, também um governo de esquerda. E aí, o que acontece nesse momento? Exatamente por conta disso, pode aparecer na sua prova uma frase muito famosa pela qual Jânio Quadros foi conhecido até então. Jânio Quadros passa a ser reconhecido como a UDN de porre. Óbvio, Jânio Quadros é tudo aquilo que a UDN não defende. Lembra, a UDN é o nosso partido de direita. Pensando em Guerra Fria, direita e esquerda, certo? De direita. E as medidas de Jânio Quadros estão aproximando ele da esquerda. Isso quer dizer que Jânio Quadros é um cara comunista? Não. Jânio Quadros está seguindo a lógica dele de uma política externa independente. E já que eu tenho relações com a direita, para ser independente, eu vou buscar relações com a esquerda. Mas não interessa, eu não vou enxergar disso, eu estou na
Guerra Fria, lembra disso, ok? Bem, e aí, vamos lá. Para fechar o caixão, Jânio Quadros começa então a fazer sindicâncias para apurar corrupções no governo do JK. E isso atingiria uma série de políticos, que começam a fazer uma série de pressões contra Jânio Quadros. E aí adivinha quem é um grande político opositor a Jânio Quadros? Se você pensou em Carlos Lacerda, sim, sempre ele, sempre Carlos Lacerda, até quando a UDN é presidente do Brasil. E aí então, em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renuncia da presidência do Brasil. Perguntado por quê, ele fala, filo porque quilo, certo? E aí presta atenção porque isso é bem legal. Teoricamente falando, qual é a grande ideia aqui? Jânio Quadros teria renunciado como forma de dar um golpe de Estado para muitas pessoas. A ideia de Jânio Quadros é, vou renunciar, certo? É óbvio, grande parte de uma elite não vai querer o meu vice-presidente. Por quê? Porque o meu vice-presidente é João Goulart, certo? Vão pedir a minha volta, vou voltar, vou segurar o governo e vou mandar sem problema nenhum até o final do meu mandato. Ok, beleza, tá esperando até hoje alguém pedir para ele voltar. Não deu certo. E aí, temos um problema. O problema é, cadê o vice? E a resposta é, tá na China. E aí começa então uma grande confusão na história do Brasil. Os ministros militares do governo Jânio Quadros querem o impeachment de João Goulart. Porém, elementos como, por exemplo, mesmo militares, o Comando do Terceiro Exército, por exemplo, e outros elementos como a CNBB, a OAB, certo? A UNE, sindicatos, e aí muito liderados ali por uma figura emblemática na política brasileira, conhecida como Leonel Brizola, passam a defender a ideia do governo de João Goulart, a chamada campanha da legalidade do Leonel Brizola. Isso vai acabar levando com que você entre ali num grande acordo e você determine, então, que João Goulart, e aí, na verdade, o Brasil, será pela sua segunda vez na história um regime parlamentarista. Sim, segunda vez na história. Você deve lembrar que lá no segundo reinado nós vivemos o chamado parlamentarismo às avessas. E, na verdade, qual é o grande problema? Por que o parlamentarismo, certo? Por que esse interesse dessa galera favorável ao parlamentarismo? Porque o João Goulart, ele vinha basicamente com uma proposta das chamadas reformas de base. E as reformas de base, elas ali englobavam uma reforma agrária, tributária, educacional, fiscal, urbana e agrária, certo? E aí, além disso, João Goulart era um fiel defensor de você ampliar o voto para analfabeto, certo? De você legalizar o PCB. E isso, obviamente, gerava algumas oposições por uma direita brasileira. Principalmente por conta de dois grandes grupos, o IBAD e o IPES, certo? E aí, aqui embaixo eu falo para você o que é o IBAD e o que é o IPES. Em contrapartida, então, o que acontece? Eu tenho em 63 um plebiscito. E aí esse plebiscito, então, ele vai trazer com uma grande maioria de votos, certo? O retorno do presidencialismo. A população vai às ruas e perde o retorno do presidencialismo. Então, na verdade, o João Goulart ali, 63, 64, ele vai governar o Brasil. Mas peraí, Felipe, eram 5 anos o mandato, não era para acabar em 64? Sim, é verdade. Mas o que acontece aqui então? O João Goulart, ele está com um problema sério ali dele, que é o seguinte. Eu tenho, por exemplo, as ligas camponesas, certo? Seria ali uma organização ligada ali à luta da terra naquele momento. É a CGT, a UNE, uma ala mais radical do PTB, com Brizola, por exemplo, defendendo uma reforma agrária de forma radical. Eu tenho uma galera ali muito ligada a uma galera mais light do PSD e do PTB, defendendo uma reforma agrária, porém de terras improdutivas, caso você anistiasse os donos de terra, certo? Eu tenho o IBAD e o IPES ali caindo de pau no João Goulart. E o João Goulart está ali naquele meio do caminho ali tentando organizar a vida, certo? Eu tenho, por exemplo, então, 64. E aí, em 64, eu tenho um grande mês que é um problema pra gente, que é março de 64. Por quê? Porque em março de 64 eu vou ter alguns eventos interessantes acontecendo aqui no Brasil. E aí, que eventos vão ser esses? Primeiro, ali no início de março, eu tenho a ideia do comício da Central do Brasil, onde então o João Goulart vai soltar a ideia das suas reformas de base, certo? Isso tudo dentro de um grande plano econômico, conhecido como Plano Trienal. E aí o João Goulart fala então em vamos fazer as reformas de base, certo?
Só que nessa fase, qual o problema então? Eu tenho acontecendo aqui a ideia da marcha com Deus, certo? Ou melhor, marcha da família com Deus pela liberdade, beleza? Por quê? O João Goulart, ele vinha também num processo, por exemplo, da ideia de levar a previdência social para o campo, ok? Então qual é o grande problema aqui? Essa marcha da família com Deus pela liberdade, certo? O que ela é de fato pra gente? Eu tenho uma galera marchando com cartazes como minha bandeira nunca será vermelha, o Brasil nunca será Cuba, aquele papo de sempre. Por quê? As medidas de João Goulart, certo? Previdência social para o campo, reforma agrária, reforma urbana, certo? Voto para analfabeto. Esse papo todo, dentro de um grande globo, que era o que é a sua Guerra Fria, obviamente que era visto por parte de setores da sociedade como uma possível esquerdização do Brasil. E na boa, não tem nada disso. Em momento algum, a lógica do João Goulart não é transformar o Brasil numa Cuba, ok? Não é mesmo. Mas é o que aparenta para parte de uma elite brasileira dentro de um contexto de Guerra Fria. Para ficar pior, o que você tem? Marinheiros e fuzileiros fazem uma revolta na Marinha contra decisões do alto comando. O João Goulart anistia esses revoltosos. E aí, no dia 30 de março, João Goulart vai a uma manifestação, certo? Vai a uma festa, um comício de sargentos. E aí, grande parte desses marinheiros que ele anistiou estão presentes nessa festa, nessa situação, na verdade, né? nessa lógica dos sargentos de então. O alto comando militar, então, enxerga isso como um grande tapa na cara por conta de João Goulart. E aí, então, organiza o seu problema. Eu tenho uma elite muito capitaneada ali pela UDN, certo? Uma elite, uma classe média ali muito capitaneada pela ideia de uma esquerdização do Brasil, de uma ideia de um Brasil vermelho que nunca existiu nesse momento, aliado então ao alto comando militar, que também ficou de queixo caído por conta dessa ideia da anistia do João Goulart aos militares de baixa patente, afinal de contas, militar não pode se manifestar contrário ao alto comando e sem subordinação. E aí então, no dia 31 de março de 1964, você vai ter então o golpe civil-militar no Brasil. Sim, então em 1964, no dia 31 de março, nós vamos entrar no nosso período de ditadura civil-militar, que vai durar então até 85. Então percebe, na verdade, aqui, que a gente bateu um papo nesses 3 vídeos, nesse combo de 3 vídeos, falando basicamente de 5 governos. Desses 5 governos, vamos lá, Dutra termina o governo. Vargas comete suicídio com um tiro no peito. JK termina o governo. Jânio Quadros renuncia e João Goulart sofre um golpe de Estado. Ou seja, na nossa experiência democrática brasileira, de 5 presidentes, 3 simplesmente não conseguiram concluir seus mandatos. Beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.